Olá, tudo bem? Hoje eu quero começar com uma pergunta muito simples, mas profundamente espiritual. Que tipo de árvore você tem sido na vida? A Bíblia apresenta uma imagem muito poderosa no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e tudo que ele faz prospera. Imagine uma árvore plantada à beira de um rio. Ele está em um lugar privilegiado. Suas raízes alcançam água constantemente. Por causa disso, suas folhas permanecem verdes, seus galhos são fortes, seu tronco é firme, suas raízes são profundas e, independentemente da estação do ano, aquela árvore continua viva, saudável e produtiva. Agora pense nisso espiritualmente. A Bíblia diz que a vida do justo se parece exatamente como essa árvore. Um cristão que decide viver uma vida espiritual verdadeira é como uma árvore plantada junto às águas. Ele não depende apenas de circunstâncias ao redor, ele tem uma fonte constante que o sustenta. Essa fonte é a presença de Deus. É a graça de Deus, é a palavra de Deus que alimenta a sua vida. De certa forma, Deus planta seus filhos juntos aos rios do seu amor. E quando alguém está plantando nesse lugar, essa pessoa tem tudo o que precisa para florescer. Mas o próprio Salmo também apresenta um contraste muito forte. Ele fala sobre outro tipo de vida. Em livro dos Salmos 1:4 lemos: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento espalha. Enquanto o justo é comparado a uma árvore forte com raízes profundas, o ímpio é comparado à palha, algo leve, algo sem raiz, algo que é levado facilmente pelo vento. E isso nos leva a uma reflexão importante. Existem pessoas que vivem como árvores plantadas junto ao rio, mas existem pessoas que vivem como arbustos secos no deserto. Arbustos do deserto são frágeis. Eles vivem longe da fonte de água, não possuem raízes profundas e por causa disso acabam secando. Espiritualmente falando, isso acontece quando alguém decide viver longe da vontade de Deus. Quando alguém decide viver apenas segundo sua própria vontade, sem buscar a Deus, sem ouvir a sua palavra, sem obedecer aos seus caminhos, essas pessoas até podem parecer fortes por um tempo. Podem ter sucesso exterior, pode até parecer seguras, mas, no fundo, suas raízes não estão conectadas à fonte da vida. E quando chegam as dificuldades, quando chegam as crises, quando chegam os momentos difíceis, essas vidas acabam se tornando como arbustos ressecados no deserto. Por outro lado, aqueles que estão plantados em Deus permanecem firmes. Mesmo quando enfrentam momentos difíceis, mesmo quando o ambiente ao redor é árido, mesmo quando a vida apresenta desafios, a raiz continua conectada à água. E isso faz toda a diferença. O salmista também nos ensina algo muito importante no início desse salmo. No livro de Salmo 1:1, ele fala sobre as escolhas que influenciam nossa vida espiritual. Ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Isso significa que nossas escolhas determinam onde nossas raízes serão plantadas. Cada decisão que tomamos na vida define um ambiente espiritual em que vamos viver. Quando escolhemos caminhar com Deus, quando escolhemos ouvir a sua palavra, quando escolhemos obedecer a sua vontade, nossas raízes começam a se aprofundar no rio da vida. E quanto mais profundas são essas raízes, mais forte se torna a nossa vida espiritual.
Por isso o salmista diz que essa árvore produz fruto no tempo certo. Uma árvore saudável sempre produz fruto. E o fruto espiritual aparece de muitas formas. Ele aparece no caráter, ele aparece na fé, ele aparece na paz interior, ele aparece no amor ao próximo, ele aparece na perseverança diante das dificuldades. Pessoas plantadas em Deus são pessoas firmes, são pessoas alegres, são pessoas comprometidas, são pessoas fiéis, mesmo quando o mundo ao redor parece um deserto espiritual, elas continuam verdes, continuam vivas, continuam produzindo fruto. Porque suas raízes estão conectadas à fonte da vida. Hoje, cada um de nós precisa fazer uma pergunta muito importante. Que tipo de árvore eu tenho sido? Uma árvore plantada junto ao rio da presença de Deus? Ou um arbusto seco levado pelo vento do deserto? Se somos verdadeiramente povo de Deus, Ele nos planta em seu rio de salvação. E nesse rio nossas raízes são banhadas pela água da vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos sua presença, quanto mais nos alimentamos da sua palavra, mais fortes se tornam nossas raízes espirituais. E quando estamos verdadeiramente plantados em Deus, podemos enfrentar qualquer estação da vida, porque a fonte que nos sustenta nunca seca. E assim, como diz o salmista, nossa vida se torna como uma árvore sempre verde que floresce, que dá frutos de justiça e que vive sustentada pela palavra de Deus. A paz do Senhor, fique bem.